A paz do Senhor, bom dia a todos, né? Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês, né? Ontem nós estivemos conversando e hoje nós vamos falar a respeito também da palavra de Deus. Eu gostaria de falar um pouco a respeito de servir e de alegria com vocês. Queria falar um pouco de alegria, né? Uma das características do povo brasileiro é a alegria. Nós temos um traço que faz parte da nossa cultura, sermos alegres, né? E a alegria é algo que aparece também no fruto do Espírito, né? Lá em Gálatas, que diz que o fruto do Espírito é paz, amor e alegria, né? Entre outros, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, nós entendemos que podemos experimentar, sim, uma alegria que vem do Espírito de Deus, como um aperfeiçoamento do Espírito, da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Mas eu gostaria de falar a respeito da alegria no serviço, no servir, né? E o nosso texto base vai ser o livro de Mateus, no capítulo 20, e do 1 até o versículo 16. E eu vou fazer toda essa leitura junto com vocês, né? Tem hora que nós vamos fazer pausa e depois nós continuamos, e é assim que nós vamos ler, tá bom? Eu gostaria de dizer primeiro que nesse mundo contemporâneo, a alegria tem sido uma busca constante das pessoas que não conhecem a Deus. Como se a alegria fosse um sentido da vida, fosse algo que você tivesse que buscar, e esse fosse um ponto final da vida, é você ser feliz, né? A felicidade como uma razão da nossa existência. E nós sabemos, nós cristãos, que a alegria nunca é o fim, que a felicidade nós não devemos viver para um sentimento, e que isso é muito frustrante, isso não leva a lugar nenhum, isso leva ao pecado, conduz o homem ao pecado, porque em nome da alegria você vai buscar prazeres, você vai buscar tantas coisas, que de vez de te levar para próximo de Deus, vai te levar para cada vez mais longe. E aí nós chamamos isso de hedonismo, que é uma busca pelo prazer, pela satisfação, em nome de si mesmo, algo que nunca vai preencher o vazio da nossa alma e do nosso coração. E nós, como cristãos, nós sabemos que o ponto de partida para qualquer tipo de transformação na nossa vida real e verdadeira é Cristo Jesus. Quando nós passamos a andar com Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo que traz transformação na nossa vida. E ele pode restaurar, sim, a nossa alegria. Mas a alegria nunca é um sentimento final. Em nome da alegria não vale tudo. Mas a alegria deveria ser uma parte da nossa identidade como cristãos. Como povo de Deus, nós deveríamos ser um povo alegre. Porque nós conhecemos a Cristo, nós temos esperança. Esperança é aquela certeza de que no final tudo vai dar certo, porque Cristo nos salvou, né? A esperança é quando o amanhã resolve conversar com a gente e diz que vai ficar tudo bem. Então, isso é esperança. Você saber, olha, Deus já falou que no final vai dar tudo certo. Então, nós não somos um povo que vive à luz de preocupações. Nós podemos experimentar a alegria de Deus. Então, eu gostaria de fazer essas considerações que o apóstolo Paulo, mesmo estando em prisão, ele fala lá em Filipenses 4:4, ele diz, regozijai-vos no Senhor, sempre no Senhor.
né? Então ele fala para nós sempre nos alegrarmos nós no Senhor. A Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu gostaria de compartilhar então essa parábola com vocês. E diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, porque o reino dos céus é semelhante ao dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Essa é uma história que já começa, na minha opinião, muito bonita, porque fala a respeito do coração de um produtor de vinha, que ele saiu para chamar trabalhadores para a sua vinha. E ele gostaria de pagar esses trabalhadores. E, para mim, a beleza é que as pessoas naquela época, elas ficavam na praça, as pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham bens, que não tinham terras, elas ficavam nas praças aguardando que viesse alguém que chamasse para trabalhar, e o trabalho de um dia, num valor, salário de 1 denário, que é o equivalente ao trabalho de um dia. Então você poderia chegar naquela praça, alguém poderia te chamar, e você conseguir trabalho, ou você ficar o dia inteiro esperando, na expectativa de que alguém chame você. Então era algo assim meio que escuro. Você não sabia o que iria acontecer naquele dia. Mas aí fala a disposição do coração de um dono de uma vinha. E o coração daquele dono da vinha é justamente ir lá e trazer trabalhadores para a sua vinha. Ir lá e buscar pessoas que trabalhem na sua vinha. É o dono de uma vinha que tem desejo de que as pessoas possam vir e trabalhar com ele. Alguém que quer pessoas para si e que participe de algo que ele está fazendo, que é uma vinha. Olha que interessante. Nós temos um proprietário, nós temos um trabalho e nós temos alguém que quer que pessoas participem do seu trabalho. E tem gente que está na fila da desesperança, está na praça do desemprego, sem saber ao certo o que fazer, sem saber o que vai acontecer. Às vezes saiu de casa, despediu-se da esposa, a esposa fala, espero que aconteça algo, que alguém te chame, espero que você consiga um emprego, mas ninguém sabe a resposta. E de repente, aquela pessoa chega lá na praça. E aí, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. E aí eu fico imaginando você chegando numa praça logo cedo, na expectativa de um trabalho, de você encher a despensa, de você encher a sua geladeira, e logo cedo, bem de manhãzinha, como diz a canção que a gente estava cantando, bem de manhãzinha, aparece o Senhor da vinha e ele te chama para trabalhar. E aí fica uma pergunta assim, como que você acha que aquela pessoa se sentiu logo cedo? Como que vocês acham que se sentiu? Feliz, alegre. Alegre, feliz. Aqui o texto não mostra explicitamente, mas é possível de imaginar que você logo cedo ser um dos primeiros a ser chamados
deve te dar muita alegria. Porque ao passar do tempo, provavelmente a sua chance diminui. Começa a ficar menor. Mas de repente você é chamado logo cedo. Então, como que saiu esse trabalhador a trabalhar? Muito provavelmente ele saiu feliz. Feliz. Ele olhava, poderia falar assim: hoje eu vou poder comprar alguma coisa para minha casa. Hoje eu vou poder dar um leite para os meus filhos. Hoje eu vou poder trazer um buquê de flores para minha esposa. Porque apareceu um senhor da vinha na minha vida. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. É muito interessante o texto, porque ele fala do olhar desse senhor da vinha. Uma coisa bonita é que esse senhor da vinha, ele acordou antes dos trabalhadores. Ele acordou bem cedo para poder ir lá na praça. Ele foi bem cedinho. Mas depois que, para nós, é por volta de umas 9 horas da manhã, ele foi novamente. E ele viu mais alguns desocupados. Fala a respeito de um olhar. O olhar de um senhor da vinha que olha e fala assim: olha, eu quero chamar mais pessoas para trabalhar na minha vinha. Tem pessoas desocupadas, tem pessoas que estão perdidas, tem pessoas que estão à toa aí na vinha. Eu vou lá de novo. Eu quero ir novamente lá. Ele foi por volta das 6 da manhã, agora era por volta de umas 9 da manhã, era ainda cedo. E aí eu fico imaginando as pessoas que ficaram das 6 às 9 da manhã. Porque quem chegou mais cedo e foi, quem estava mais cedo e foi, os outros devem ter olhado e falado assim: puxa, que sorte que o senhor da vinha chamou esses rapazes. Pena que ele não me chamou. Mas deu 9 horas da manhã, apareceu o senhor da vinha novamente. E aí, imagino, talvez a ansiedade daqueles trabalhadores, falam: será que ele vai me chamar? Será que chegou a minha vez? E o que aconteceu? O senhor da vinha o chamou. Eles ficaram tristes ou ficaram felizes? Ficaram felizes. Agora chegou a minha vez. Agora eu vou trabalhar com o senhor da vinha. Imaginem a alegria, porque talvez alguns já pudessem estar meio desanimando já. Ué, me chamaram às 6, já está dando 9 horas da manhã, já o trabalho começa mais forte lá na vinha, e talvez não apareça mais ninguém aqui hoje. Talvez não seja o meu dia, talvez eu tenha que ir para casa. Mas apareceu o senhor da vinha. Você acha que o senhor da vinha, ele é gracioso? Ele é cheio de graça? E sabe por que ele é? Porque ele ofereceu o salário de um dia. A mesma coisa que ele ofereceu para o primeiro, ele ofereceu para o segundo. Porque era a necessidade de um trabalhador, era o necessário de trabalho de um dia. Talvez na nossa cabeça, o justo seria começar a diminuir o valor da paga. Mas me parece que o coração desse senhor da vinha é um coração realmente generoso. É um coração realmente bom. Aí, saindo pela terceira vez, pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Isso a gente já leu, né? E disse-lhe: ide vocês também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da 6ª e da 9ª hora, procedeu da mesma forma. Né? Saindo outra vez por volta do meio-dia e depois das 3 horas da tarde, ele fez a mesma coisa. O senhor da vinha
apareceu mais 2 vezes. Agora, eu fico assim, imaginando como que é interessante esse Senhor da vinha. Porque capacidade nós sabemos que ele tem de ter ido lá e buscado todo mundo e levado tudo de uma vez. Mas ele foi trazendo, levando as pessoas para trabalhar na sua vinha, mas ele sempre queria voltar para buscar mais pessoas. Parece que ele nunca estava satisfeito com a quantidade de pessoas que já tinha na vinha dele. Parece que ele chegava lá e queria mais. Queria que mais pessoas estivessem lá. Então ele foi às 6, foi às 9, foi ao meio-dia, foi às 3 da tarde. Agora eu queria fazer um parênteses e inventar um personagem que acordou às 6 da manhã, se despediu da sua esposa, deu tchau, beijou a cabeça do seu filho que estava no colo da esposa e falou assim: olha, nós precisamos de um trabalho hoje. As coisas na nossa casa estão acabando. Está faltando coisa na nossa casa. Eu espero que dê tudo certo. E a esposa vai lá e fala: olha, Deus abençoe. Espero que dê tudo certo com você também. E este homem chega lá desde cedo na vinha. E ele começa a perceber a sorte de um. Ele fala: puxa, eu não fui chamado. Ele começa a perceber a sorte do outro às 9 horas. Eu não fui chamado. Percebe a sorte de alguém que foi chamado ao meio-dia. E meio-dia já é a hora do almoço. E aí eu fico pensando com aquela pessoa, se ela não pensou em desistir. Por que ela está na praça até o meio-dia? Ela fala assim: mas se eu voltar para casa, eu não tenho nada para levar para minha casa. Será que o Senhor da vinha vai aparecer de novo? Será que o Senhor da vinha viria novamente? E ele fica tentado a voltar para casa, mas ao mesmo tempo ele resolve esperar. Vai chegando 3 horas da tarde, vai se aproximando cada vez mais do fim de um expediente de um dia. E aquele homem ainda está na praça. E talvez ele fique imaginando a alegria daqueles que já foram chamados. A alegria daqueles homens que não precisavam viver o dia inteiro mais preocupados. Porque aqueles homens já trabalhavam e já desfrutavam do trabalho na vinha. Sabia que iam poder voltar para suas casas com o seu sustento. Que iam poder voltar para suas casas e falar: olha, o Senhor da vinha apareceu na minha vida, apareceu na minha história e me deu trabalho hoje. E foi tudo assim, porque Ele quis. Não pela minha capacidade, mas porque Ele me avistou, porque o Senhor da vinha me viu, o Senhor da vinha me viu lá na praça e Ele quis que eu trabalhasse com Ele. Mas teve um lá que foi chegando 3 horas da tarde e nada do Senhor da vinha aparecer. E se aparecer alguém agora para me chamar para o trabalho? Eu vou ganhar muito menos do que um dia trabalhado. Ou talvez não vai aparecer mais ninguém. Eu vou voltar para minha esposa e ela vai perguntar: puxa vida, você está voltando essa hora, quer dizer que você conseguiu um trabalho. E eu vou ter que dizer para ela que não foi dessa vez. Que não foi dessa vez que o trabalho apareceu. Mas aquele homem insistiu em ficar naquela praça.
E diz, lá no versículo 6, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesse aqui desocupado o dia todo? Parece que o senhor da vinha, ele está mais preocupado do que com a própria vinha, ele está mais preocupado com aqueles que estão desocupados. Porque quando ele passa lá novamente, ele vê que tem gente ainda lá. Era por volta de umas 17 horas. Sabe quando termina o expediente? Às 18. Teve pessoas que passaram o dia inteiro naquela praça, que eu poderia chamar ela agora, até às 17 horas, da Praça da Desesperança. Mas graças a Deus, existe um senhor da vinha. E quando ele chegou na praça e viu aquelas pessoas desocupadas, ele falou assim, o que vocês estão fazendo por aí? E ele fala assim, respondeu-lhes, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ele foi lá e recolheu aquelas pessoas e levou para trabalhar na sua vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Então, aqueles últimos que ficaram dia triste, lá naquela praça, foi onde o senhor da vinha começou a fazer o seu pagamento. Todo mundo falou, ele só vai ganhar muito menos do que um denário. Todo mundo estava imaginando, principalmente aqueles que chegaram cedo. Eles vão ganhar menos. Vindos da 9ª hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. O senhor da vinha, ele foi generoso com todos os trabalhadores. Ele foi generoso desde o começo, porque se não fosse o senhor da vinha, nem trabalho eles teriam. Ele foi generoso porque ele via aqueles trabalhadores perdidos e ele queria que aqueles trabalhadores viessem para a sua vinha. Ele foi generoso porque aqueles que trabalham pouco ganharam o salário de um dia. Ele foi generoso porque ele trouxe esperança para aquelas pessoas que estavam todas perdidas. Aí lá no 11, mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa. Vou repetir, mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Aqueles que foram agraciados pelo senhor da vinha, quando eles tiraram o olhar deles de aquilo que o senhor da vinha tinha feito para eles, o quanto que aquele senhor da vinha tinha sido bom para eles, e eles desviaram o olhar e foi olhar o que aconteceu com os outros, eles começaram a murchar. A alegria começou a se perder, a esvair. Aquilo que deveria ser motivo de alegria, porque eles poderiam ter ficado na praça até o fim do dia, de repente começa a se transformar em murmuração. Aqueles que tinham sido agraciados, abraçados, acolhidos, sustentados, quando eles começaram a olhar
o que o vizinho recebeu. Eles não tiveram misericórdia nenhum dos vizinhos que ficaram o dia todo na praça, tristes. Souberam olhar somente para si. E, de repente, reclamaram, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Aquilo que poderia ser traduzido como alegria, que é o trabalho, de repente virou fadiga e virou o calor do sol. Aquela possibilidade de você poder servir, porque o Senhor da vinha foi bom contigo, passa a ser agora uma tarefa difícil, porque ele foi gracioso com aqueles que chegaram depois. Quando você perde o olhar daquilo que o Senhor da vinha tem feito a você, quando você deixa de perceber a bondade, a provisão e o cuidado, sobra murmuração. E muitas vezes esquecemos que nós fomos tirados da praça da desesperança, da praça de qual nós estávamos todos perdidos, da praça que não tem provisão, da praça que nós não sabemos o que iria acontecer. Mas veio o Senhor da vinha e nos chamou e nos deu o privilégio de trabalhar na sua obra. Privilégio é esse que ele não precisaria de nós, mas que faz com que ele vá em horários mais tarde lá na vinha e fale assim: o que vocês estão fazendo aí? Venha comigo, venha trabalhar na minha vinha. Mas só vai trabalhar 1 hora. Mesmo assim, eu tenho alegria que você trabalhe na minha vinha. Eu não quero ver você aí perdido numa praça. Você servir a Deus é privilégio, é motivo de alegria, é fazer parte do reino de Deus, é fazer parte de algo que é dele. É interessante que vinho na Bíblia, um dos símbolos do vinho, além do sangue de Jesus, é o símbolo da alegria. Trabalhar no reino de Deus é algo que traz satisfação, que resulta em satisfação, que resulta em alegria. Fazer parte da obra de Deus é você sair da praça da desesperança. Você colocar suas mãos, o seu corpo, o seu físico, à disposição do serviço de um Deus que te chamou, que te arrancou do lamaçal de pecado, que tirou você da perdição para você servir no reino de Deus. Não é fadiga, não é sol, mas é privilégio. Você poder servir na igreja, você poder cooperar com o pastor Pedro, você poder participar de uma obra que é para a eternidade, é um privilégio e motivo de alegria. Porque existe mais pessoas que estão na praça da desesperança e na desilusão, aguardando que apareça um Senhor da vinha e tire ela de lá. São pessoas que precisam ter acesso à palavra de Deus, dos quais o nosso Deus, ele quer chamar. E ele conta com os seus trabalhadores. Aquilo que nós fazemos tem um peso para a eternidade. Não diz respeito simplesmente às coisas desta vida. Diz respeito a algo que vai glorificar a Deus. Que diz respeito, que mostra e revela quem o nosso Deus é. Poder servir na igreja não é trabalho, é honra, é alegria, porque nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados pelo nosso Deus. Mas o proprietário respondeu, disse a um deles: amigo,
Não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário. Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é me lícito fazer o que quero, dar o que é meu? Ou são maus os teus olhos? Porque eu sou bom. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu amo servir a Deus. Eu lembro quando eu tirei minha carta de motorista aos 18 anos, eu comecei a fazer um trabalho com criança a mais ou menos uns 45 quilômetros de distância da minha casa, numa zona rural, chamado Araçariguama. Eu ia todo domingo, eu e mais uma missionária, contar história para crianças lá. Cantava música com as pouquinhas notas de violão que eu sei, contava história. Nunca imaginei que um dia ia ser pastor de ministério infantil, que ia conhecer uma esposa que também amasse servir a Deus, servindo as crianças. Hoje vou fazer 40 anos esse ano, e eu tenho a mesma alegria de fazer o que eu faço, de servir as crianças, de estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que Deus me deu. Ainda que preciso aprender, ainda que eu tenho passos a crescer, eu amo servir a Deus, porque Ele me tirou de uma praça onde estava perdido. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Minha mãe me levava para a igreja, brigava com meu pai para que eu pudesse estar na igreja, ouvisse a palavra de Deus desde pequeno. Foi quando entendi a palavra de Deus, entreguei a minha vida a Ele. Por mais que tivesse rebeldia na adolescência, eu temia a Deus, passei por essas fases. E logo comecei a servir a Deus. Quero servir a Deus até o fim da minha vida. Glorificar o Deus trabalhando em sua vinha. Porque eu sei que tudo isso vai gerar frutos para a eternidade. E vai gerar alegria. E eu olho para trás e eu faria tudo de novo. Porque eu amo servir ao nosso Deus, amo levar os nossos filhos, cresceram debaixo do som da igreja, cresceram passando horas e horas na igreja. E a igreja é uma bênção. Fazer parte da família de Deus é uma bênção. É um privilégio. Então, queira se envolver no trabalho da vinha, porque não é que Deus não precisaria de nada da gente, mas é porque Ele chama, porque Ele viu a gente lá, perdido numa praça, e Ele chama a gente para a sua obra, e isso é graça e é privilégio nosso, dado pelo nosso bom Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Brasileiro chora, é normal, chora em comercial de manteiga, então é assim que funciona.